bem-vindos todos vocês. É uma alegria a gente estar aqui hoje, nessas lives assim, diárias, né, dessa semana, especialmente no Dia das Mães. Então, vou me apresentar. Meu nome é Lorene, sou esposa do pastor Luiz. Essa aqui é a minha maninha, Daiane. Tá todo mundo vendo? Tá não? Essa é minha mãezinha linda, Maria Helena. Minha mãe também é pastora. Meu pai tá ali no cantinho, só intercedendo. E minha mãe é pastora também. E para quem não conhece, ela também já congregou na nossa igreja. Minha irmã também já congregou, ministra de louvor. E hoje a gente vai estar repartindo um pouco do que Deus tem dado para nós, né? Dos nossos talentos, daquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. E eu espero que você seja ministrado pelo Senhor, que você adore conosco. Nós vamos cantar mais uma música e que você possa realmente entoar um louvor e adoração a Deus. Esteja orando conosco nesse tempo, ministrando ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, uma alegria estar aqui em comunhão com os irmãos. E aqueles que me conhecem sabem que o que eu gosto é de pregar. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. Medito nela sempre que eu posso, não tanto como Josué, mas eu medito, porque eu amo a palavra do Senhor. Ela para mim é luz, é lâmpada para os meus pés. Então me convidaram para estar aqui hoje. E é com muita alegria que eu estou aqui. E eu assisti um pouquinho da live da Maria. E eu falei, Deus, como que o senhor prepara as coisas desse jeito? Quando eu fui convidada, eu já tinha preparado a mesma palavra, no mesmo texto. E a Maria pregando no mesmo texto.
Eu ainda pensei, eu vou procurar outro texto, vou procurar, mas, sabe, quando você tenta mudar os planos de Deus e não consegue. Deus já tinha me dado a palavra. Eu peguei e falei, vou descansar, Senhor, vou descansar. Sei que a palavra do Senhor não volta vazia, e ela é maravilhosa, e cada vez que a gente ouve de pessoas diferentes, a gente tem uma revelação diferente, um entendimento diferente. Então eu creio que Deus quer que eu ministre também essa mesma palavra que a Mel ministrou, que foi bênção. E acredito também que você será ricamente abençoado, como eu também fui. Então vamos compartilhar a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, no capítulo de número 3. Eu sou uma pregadora da moda antiga. A Rose sempre brincava comigo nos encontros. Teve até um dia que eu levei uma ministração. Eu ministrava sobre cura e levei um monte de papel. E Eliana fez um mover lá num campo e nós fomos para lá orar. E eu saí de lá tão impactada, tão cheia da presença do Senhor, que eu ministrava e eu olhava, não via nada, não via nada. E a Rose ria de mim. E segundo ela, foi a melhor palavra que eu ministrei, porque eu não olhei no papel. Mas apesar de eu não olhar no papel, se eu não colocar no papel, parece que, sabe, eu não dou conta. Então, muitas pessoas falam, por que você não usa um tablet? Eu não alcancei essa época, sou da época do papel. Mas, amigo, vamos lá, né? Eu sei que você está rindo, mas aqueles que me conhecem sabem que eu sou desse modelo mesmo. Peraí só um pouquinho, né? O pessoal está falando que está um pouco baixo, né? Eu vou só trazer o celular para ficar mais perto da minha mãe enquanto ela prega. Aí depois a gente vai remanejando aqui. Só um minuto, gente. Eu tenho voz baixa mesmo. Sempre quando eu vou ministrar na igreja, o pessoal coloca, aumenta o volume, porque sabe que minha voz é um pouquinho baixa mesmo. Vamos aqui então. Mas enquanto aumenta o som, se você tem Bíblia, tablet ou celular, vamos rememorizar a palavra do Senhor no livro de Reis, no capítulo de número 3, 1 Reis. A partir do versículo de número 16. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher, e estávamos juntos. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que havia sido morrido. Então disse a outra mulher, não, mas o filho é meu, e o teu filho, o teu morto. Porém essa disse, não, por certo o morto é teu filho, o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta disse, este que vive é meu filho, e o teu filho o morto. E desta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, o meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram pelo seu filho.
e disse: Ah, Senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra disse: Nem teu, nem meu seja dividido. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a verdadeira mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, antes da gente entrar propriamente nesse texto, voltando aqui no início do capítulo, a gente vê Salomão aflito. Alguns estudiosos dizem que Salomão tinha por volta de 19 anos. Ele era um jovem. Ele mesmo fala que ele era um menino. E ele estava assustado. Ele estava muito assustado. Que ele não ia substituir um rei qualquer. Ele ia ser o sucessor de o rei Davi, seu pai. O homem mais amado em Israel. E o homem mais amado por Deus. Que era um homem segundo o coração de Deus. E por este motivo, e também por motivos políticos e motivos familiares, que Salomão iria enfrentar, ele estava apavorado. Ele estava com muito medo. Ele estava assustado. Ele estava temendo pela sua própria vida. Aí aqui a gente vê que Salomão foi até Gibeá. Gibeá é um povoado cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Salomão foi lá em Gibeá, porque Gibeá era em cima de um monte. E nesse monte tinha lá o tabernáculo. Porque naquela época ainda não tinha o templo. E o tabernáculo do Senhor estava lá no monte, em Gibeá. E Salomão foi lá e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Eu fico imaginando que Salomão devia estar muito assustado. Ele precisava muito da ajuda do Senhor, que oferecer numa só tarde 1000 holocaustos, 1000 animais em sacrifício ao Senhor, porque ele estava realmente com muito medo e ele precisava do Senhor. E antes de assumir aquele cargo, antes de pegar aquilo ali, ele precisava de Deus. Porque ele sabia que sem Deus ele não iria conseguir. E Salomão ofereceu esse sacrifício ao Senhor. E diz a palavra que à noite ele foi dormir. Quando ele foi dormir, Deus o visitou. E Deus fala aqui para ele, no versículo 9, pede-me o que queres que eu te dou. Pede-me, Salomão. O que você quiser, você me pede que eu te dou. Salomão, antes de pedir qualquer coisa, ele falou: ó Senhor, eu quero te agradecer e quero te louvar. Mais ou menos isso ele diz. Porque o Senhor agiu de muita bondade com meu pai Davi. O Senhor foi benevolente com ele. O Senhor deu a ele bênçãos, deu a ele vitória. O Senhor fez dele um homem íntegro, um homem reto, um rei amado, um rei querido e um guerreiro. Eu sei que o Senhor tratou meu pai Davi com muita bondade. Mas eu estou agora aqui, assumindo esse cargo. E eu só quero pedir para o Senhor 2 coisas. Só 2 coisas, Pai. Dai-me um coração benevolente. Eu preciso de um coração bom para julgar esse povo com sabedoria. Então me dá um coração bom. E me dá também sabedoria. Para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Para que eu não haja com injustiça com o teu povo que o Senhor tanto ama. Se o Senhor me der isso, eu conseguirei governar essa grande multidão, esse grande povo do Senhor, que além de ser grande multidão, é o teu povo, Pai. Então dai-me sabedoria. E aqui no versículo 10, Deus fala para ele, que dá para ele, porque versículo 11, porque ele só pediu isso. Deus ia dar, além disso, ia dar para ele muita riqueza. Ia dar para ele prosperidade. Porque ele não pediu coisas ruins. Ele não pediu que Deus matasse seus inimigos. Ele não pediu para ser o melhor rei sobre toda a terra.
Ele não pediu para ser um homem excelente sobre a terra. Ele não pediu nada para ele assim, para ele mesmo. Ele pediu simplesmente que ele tivesse um coração bondoso, porque para cuidar de um povo tem que ter coração bom. Os governantes têm que entender que se não amar, se não forem patriotas, eles não conseguem governar um povo com alegria e com amor. E Salomão sabia disso. Salomão precisava ter um coração bom para olhar com empatia para as pessoas. E Deus ficou feliz com isso. Se agradou com o que ele pediu. E além disso, deu para ele muitas outras coisas. Deu para ele riqueza, deu a ele poder, deu a ele beleza, que era um homem bonito. E deu muitas coisas para ele. Um homem próspero. E Salomão volta para Jerusalém. Acorda. Antes disso, ele acorda. Quando ele acordou, lembrou do sonho. Deus me visitou. Vou voltar para Jerusalém. E ele volta para Jerusalém. E chega lá, vai lá onde estava a Arca da Aliança. E lá mesmo ele oferece mais sacrifício ao Senhor. Estava feliz, muito feliz. Um garoto, 19 anos. Muito feliz que agora ele tinha respaldo, agora ele tinha força, agora ele tinha autoridade, agora ele podia confiar, porque tudo que ele iria fazer iria ser conduzido pela boa mão do Senhor. Aí ele fez uma festa, fez um banquete para os seus oficiais. E aqui no versículo 16, começa com a palavra então. Depois que ele dá o banquete, no 16 começa dizendo, então veio até Salomão, 2 mulheres. Quer dizer, então, o que a gente entende com isso aqui? Que logo após ele ter feito esse banquete, ter reunido os seus oficiais, apareceu para ele 2 mulheres. Por que aquelas mulheres foram direto para Salomão? Por que aquelas mulheres não foram buscar o tribunal? Porque ela mesma fala que não tinha testemunha. Só vai para o tribunal quem tem testemunha. Porque sem testemunha não tem como julgar. Então elas buscaram o rei. E elas aparecem diante do rei. E aqui chegou lá, requerendo o seu direito. Porque o seu filho tinha morrido. E não era o seu filho. A mulher tinha dito para ela que era o filho dela, mas não era o filho dela. E ela chega com o filho morto e a outra chega com o filho vivo. E ela vai e fala para ele, olha, essa mulher, eu estava dormindo com o meu filho do meu lado. Ela com o dela. Depois de 3 dias que eu tive o meu filho, ela teve o dela. Ela foi dormir e durante a noite ela deitou em cima do bebê e matou o bebê. E ela foi lá onde eu estava, trocou os nossos bebês. Colocou o bebê dela morto do meu lado e levou o meu bebê vivo. Aí ela fala, não, você é que está querendo tomar o meu bebê. Foi você que matou o seu bebê. E ela teimando para o rei, não, ela que está com o meu bebê, foi ela que matou o bebê dela. Foi o primeiro desafio de Salomão. Primeiro julgamento de Salomão que a gente vê aqui, pelo menos no livro de Reis. Aí Salomão, como vivia no palácio, sabia das normas do palácio, via os acontecimentos, Salomão lembrou de algo que era costume na época. Qual que era o costume na época? Salomão já sabia que havia um decreto na época que se 2 pessoas ou mais entrassem em demanda, o que o rei fazia? O rei pegava o bem pelo qual estava sendo adquirido e estava sendo motivo de briga, motivo de disputa, pegava aquele bem, se fosse uma terra, dividia entre os 2 e cada um ficava com a metade e estava tudo certo, acabava a contenda. Isso aconteceu com Abraão e Ló. Os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a brigar por causa de bens, de terras,
de gado, de animais. Abraão chegou ali lá e falou, meu filho, vamos separar. Olha, o que você está vendo aí? Escolhe para onde você quer ir. É melhor nós separarmos do que nós ficarmos brigando, porque nós somos parentes. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, para que nossos servos não fiquem brigando, nossos escravos. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita e está tudo certo. Isso já acontecia naquela época. Aconteceu também com Jacó. Jacó, antes de morrer, já separou as tribos e falou que a divisão seria daquele jeito. Josué fez a divisão tudo certinho, tudo certo. Salomão sabia que aquilo funcionava com bens. Mas ele nunca pensou que poderia funcionar com pessoas. Mas ele sabia de uma coisa, porque ele tinha um coração bom. E ele sabia que a mãe verdadeira não iria permitir que o seu filho morresse. Então, ele falou, pega uma espada, vamos partir no meio. Cada uma leva uma metade e está tudo certo, acabou a contenda. Nisso, a mãe verdadeira fala para ele. Antes dela falar, a mãe falsa fala assim, tá certo, tá tudo certo. Nem eu, nem ela. Pode partir o menino. Olha só. Isso não é uma mãe verdadeira. A mãe verdadeira falou, não, meu senhor, pode dar para ela. Deixa o filho vivo com ela, pode dar para ela. Em outras palavras, pode deixar que eu vou enterrar o morto, não tem problema. Eu fico sem meu filho, mas ele vive. Ele vai viver. Mesmo que seja com ela, mas ele vai viver. E todo Israel ficou maravilhado com aquilo. Aí eu tirei 3 lições desse texto como exemplo, para mostrar, exemplo para mim, para mostrar para nós, tentar entender a dimensão do amor de uma mãe, se não é por Deus. E aqui no texto, eu consegui ver isso. Eu tirei aqui no versículo 21, da parte A do versículo 21, a gente vê o cuidado do amor de uma mãe. E levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Ela levantou, outras versões falam que ela levantou pela madrugada. E o bebê nem chorou. Quem é mãe sabe que bebê mama de 2 em 2 horas, alguns de 3 em 3. Né? E quando ele quer mamar, quando ele está com fome, ele chora. Chora. E o bebê dela não chorou, pelo que a gente entende aqui. E mesmo assim ela levantou para dar de mamar para o bebê. E viu que o bebê estava morto. E ficou ali, desesperada. Mas eu penso no desespero daquela mulher. Mas na hora que eu deitei, o bebê estava vivo. Eu dei de mamar para esse bebê. Eu brinquei com o bebê. Ele estava vivo. O que aconteceu que o meu bebê morreu? Isso é o cuidado da mãe. E o cuidado de amamentar, de nutrir. É o cuidado que a mãe tem. Ela fica sem comer, mas não deixa seu filho com fome. Ela é a última a comer. Porque primeiro é os filhos que comem. Ela é a última que dorme, é a primeira que levanta, é a última que come, é a última que passeia. É a primeira que sorri, é a primeira que chora, também é a primeira que dá bronca. Isso é mãe, isso é amor de mãe. Verdade, é a primeira que dá bronca mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Testemunha ocular. Se for só bronca, tá É só bronca, né, gente? Mas tudo que a mãe faz como a Bíblia fala, exorta com amor. É com amor que a gente exorta. Então, isso é cuidado da mãe. Na parte B do versículo, a gente vê o amor conhecedor. Parte B do versículo 21, ela fala, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que havia. O que aconteceu? Olhou. Esse não é meu filho, 3 dias.
Esse não é filho. Geralmente o bebê parece um com o outro, né? Geralmente parece. E dá pra gente confundir mesmo, mas a mãe conhece seu filho. A mãe conhece. A mãe sabe quando o filho está triste, o que está pegando, né? Ela sabe. O que está acontecendo? Nada não. Nada não. Eu estou sabendo, tem alguma coisa errada. Ela sabe quando ele mente. Está mentindo. Isso é mentira. Não, mamãe, não. É mentira, é pecado. Você vai para o inferno. Vai pedir perdão para Jesus. Eu como mãe, eu ameaçava minha filha desse jeito, vai pro inferno. Então, é uma maneira de gerar neles um pouquinho de temor de Deus. Gerou mesmo. E gerou mesmo. Meus netos que o digam também. Então, a mãe conhece seu filho. A mãe sabe quando o filho está mentindo, a mãe sabe quando o filho está triste. A mãe sabe quando o filho está escondendo alguma coisa. Filho que eu falo, é homem e mulher, viu? De modo geral. A filha está incluída nisso aqui também. Então, a mãe conhece os seus filhos. Eu não sei te explicar como eu sei quando a Lorena está triste. Eu não sei te explicar, mas eu sei. Eu não sei te explicar quando a Daiane está com problema, mas eu sei. Eu olho para ela, eu vejo que não tem nada sério. Mesmo que eu pergunte, ela tenta me poupar, não poupa não. Estou sabendo, tem trem aí. Vamos conversar, vamos orar, vamos buscar do Senhor. A mãe conhece, não adianta. É coisa que vem, sabe, de nós mesmos. Toda mãe sabe disso. Então a mãe conhece os seus filhos, independente da idade. Desde que nasce até que envelhece, a gente conhece nossos filhos. Então esse é o amor cuidadoso. A mãe também é muito corajosa e muito valente. Amor corajoso, versículo 22. Ela pegou o neném morto do braço. Eu fico imaginando, sabe? Eu fico imaginando ela com aquele neném lá. Esse menino não é meu. Esse menino está morto, esse menino é seu, mulher. Me dá o meu aqui, você está com o meu filho. Não, esse menino é seu, não é meu. Não, esse menino é seu. Você vai pegar esse menino e me dá o meu filho. Eu penso que você pensa que ela falou igual está aqui? Eu não faria igual está aqui escrito, não. Eu iria em cima mesmo. Mãe tem hora que é igual galinha choca, né? Quando os seus filhotes, ela vai em cima, ela vai para a luta. Mas ela não conseguiu nos argumentos e também na brabeza, ela foi, então vamos no rei. Não dá para a gente ir no tribunal, porque nós estamos só nós duas aqui. É a minha palavra contra a sua. Mas eu creio que o rei é um homem de Deus e ele vai entender isso. E elas foram até o rei. Esse é o amor de mãe. Luta pelos seus filhos. Filho é meu, é meu. É meu, diabo, e você não toca. O nome dele está escrito no livro da vida. Eu já entreguei meu filho para Jesus. Minha filha é do Senhor Jesus. Isso é que a mãe faz. E ela não aceita. Por mais que os filhos estão no caminho torto, estão no caminho largo, espaçoso, ela não desiste. Volta para o Senhor, ele é meu, ele é meu. Se for preciso, eu vou até o rei para requerer o que Deus me deu. Isso é amor de mãe. É um amor corajoso. Mas também é um amor abnegado. É um amor que renuncia. Quando aquela mãe foi lá, que Salomão falou que ia matar o filho dela, ela abriu mão dele. Não mata meu filho, não. Eu estou disposta a ficar longe dele, desde que ele viva. Eu quero meu filho vivo. Eu quero que ele viva, que ele conheça o Senhor, que ele seja um homem próspero, uma mulher bem-sucedida. É isso que toda mãe quer. É isso que toda mãe sonha. Olha, vocês não fazem ideia da minha alegria quando a Daiane, minha filha mais nova, foi para a faculdade, para a colação de grau, e eu estava lá. Quando eu vi ela com aquela beca preta, com aquele diploma na mão, porque eu não tenho curso superior. Mas minha filha tem.
Daqui uns dias eu vou estar com essa aqui também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O maior prazer de uma mãe é ver seus filhos de pé, sabe? Prosperando, cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Isso é prazer. E às vezes a gente abre mão de muitas coisas. Às vezes a gente abre mão, porque os filhos às vezes têm que casar. A coisa mais difícil, você já viu? Num casamento, a mãe, ela não fica assim, mãe de casamento é uma tristeza. Ela tira todo o foco da noiva. Tira todo o foco do casamento. Todo mundo só olha para ela, pensa que ela está rindo, ela está chorando. Meu filho. Porque sabe que ali agora, o ninho vai ficar vazio. Não vai ter mais a presença. E quando ela tiver, vai ser visita. É visita. Eu vejo minha filha uma vez por semana. Quando muito 2. Mas quando ela vai na minha casa, meu Deus, é festa. É festa. Eu faço a melhor comida, eu fico preocupada, limpo casa, faço a sobremesa. Quero tudo arrumadinho, porque é minha filha. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão dos filhos, porque eles casam, vão morar longe. Às vezes tem mãe que vê filho uma vez por mês. Tem mãe que vê os filhos, às vezes, de 6 em 6 meses. Tem mãe que vê filho uma vez por ano. Às vezes tem mãe que tem filho no exterior, vê filho de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Mas ela está sempre pertinho dele. Mesmo antes de existir a tecnologia. A mãe sempre esteve perto dos seus filhos em oração. Eu duvido, não é que eu duvido, mas eu acho meio difícil ter uma mãe que não ora pelos seus filhos. É muito difícil. É muito difícil. Porque toda mãe ora. Toda mãe ora. E quando ela vê os filhos, eles vêm visitar, é motivo de festa. É motivo de alegria. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto, né, é que esta mulher, que começou como uma prostituta, a Bíblia fala que ela era prostituta, mas terminou o texto como uma mãe vitoriosa, uma mãe amorosa e uma mãe sábia. Porque lutou pelo seu filho. Não aceitou o fato dele estar morto. Ela sabia que ele estava vivo. E ela lutou por ele. Às vezes a gente fica achando que é difícil ser mãe. Eu vou te dizer, nenhuma mulher nasce sabendo o que é ser mãe. Nenhuma. Nenhuma mulher nasce. Eu já nasci, eu sei agora o que é ser mãe. Não sabe. A gente aprende. Sabe qual foi a primeira mãe de primeira viagem? Foi Eva. Foi a primeira mãe de primeira viagem. Não teve uma mãe para ensinar, uma irmã, uma amiga. Pensa, eu fico pensando no desespero de Eva, quando teve seus filhos. Eu sei que ela deve ter feito muita bagunça, sem entender o que estava acontecendo. Mas que é isso? Esse negócio é assim mesmo? Estranho, mas dói pra caramba. Sabe? Mas depois que ela via aquela coisa linda, passava a dor. É assim mesmo, passa a dor. Aí a dor é substituída pelo amor. Eu penso assim que ela teve muita dificuldade para cuidar de 2 crianças, 2 meninos, porque ela não teve mãe. Não tem ninguém para ajudar. Eva não teve. Então não tem esse negócio, de toda mulher sabe. Não sabe não, é uma experiência nova para todas nós. Mesmo que tenhamos nossas mães para nos ajudar, nos auxiliar. Mas nós precisamos da ajuda de Deus. E cada filho também é uma experiência diferente, né? Às vezes o que você acha que sabe com o filho, vem outro totalmente diferente para te desafiar novamente, né? É sempre um aprendizado, né, Lorena? É sempre um aprendizado. E isso você sabe muito bem. Sim. Né? Toda mãe sabe que
E é muito engraçado aquela frase, nossa, como é que pode ter a mesma criação, a mesma disciplina e serem totalmente diferentes? Mas eles são diferentes. E às vezes a gente tende a querer tratá-los de modo igual, sendo que eles têm naturezas diferentes. E também é um desafio que pede de nós realmente muita sabedoria. E é Deus quem nos dá. Pode continuar. É verdade. É verdade. Os filhos, não dá pra gente passar uma régua, sabe, irmãos? Não dá. São completamente diferentes, igual o digital. Não tem como. Cada um tem uma natureza, cada um tem um gosto. Por isso que não pode comparar um com o outro. Ah, você podia ser como fulano. Ah, Lorena, você podia ser como a Daine. Ah, Daine, você podia ser como a... Não tem como fazer isso. Não dá para passar régua. São pessoas diferentes. Mentalidade diferente, dons diferentes. Né? Então a gente tem que respeitar isso. Eu me lembro que quando nós fomos para a igreja, todo mundo em casa tinha um dom. Meu marido cantava, minhas filhas cantavam, essa tocava, e eu ficava sentadinha num banco. Aí um dia chegou uma irmã e falou para mim, você não canta? Falei, não, eu louvo o Senhor. Você não tem dom nenhum. E eu fiquei com raiva daquilo. Aí falei, dei uma resposta boba para ela. Falei, não, meu dom é o dom do canto. Deixa eu quieta aqui no meu canto. Aí, acho que Deus ouviu aquilo e gerou em mim um desejo muito grande pela palavra dele, um amor muito grande. E eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor. Na minha pouca limitação, no meu pouco conhecimento, mas eu amo a palavra do Senhor. E graças a Deus, o que eu aprendi do Senhor, também passei para as minhas filhas. Eu lembro quando a Lorene era pequenininha, eu levava a Lorene com 6 aninhos para aula de música. O teclado era maior do que ela. E ela ficava ali, eu ficava olhando aquele toquinho ali. Quando eu não podia levar, eu pedia alguém para levar. E foi muitos e muitos anos assim. Mas eu nunca vi a Lorene, nenhuma vez, dar birra para não ir para a aula de música. Não vi. Todas as vezes. Ela que me fala, mamãe, não vou hoje, não. Mamãe, não vou hoje, não. Então, assim... Agora, a Daine disse que ela deu birra para não ir. Agora a Daine não gostava. Daine não gostava. Tentou até violão, né, Daine? Nossa, foi pior ainda. Eu tentei de tudo para a Daine aprender a tocar ou gostar de algum instrumento, violão, teclado, nada. Até que eu entendi, meu Deus, elas são diferentes. São diferentes. Talentos diferentes, dons diferentes. Então, eu tenho que respeitar e amar cada um no seu dom. E elas são essa bênção do Senhor. Né? Então, assim, o Senhor quer que cresçamos. A experiência de ser mãe, que nós cresçamos. Verdade que a gente erra, acerta, tem coisas difíceis, né? A gente é humana. Mãe tem essas coisas, mas a gente erra, mas busca do Senhor, o Senhor nos ajuda, nos ensina, e a gente continua nessa grata felicidade, né, de ser mãe. E uma das coisas boas de ser mãe é porque a gente está sempre ligado com os nossos filhos. Eu me lembro que uma lembrança que eu tenho da Lorene é que ela tinha por volta de seus 3 aninhos e ela falava manteiga de panega. E eu falava, não é panega, meu bem, é manteiga, não, panega. Então não tinha esse que fazia da Lorene falar manteiga. Aí eu perguntava para ela, aí Uberlândia, Lorene, você quer pãozinho ou quer bolachinha? Aí ela escolhia um dos dois. Mas eu só quero se passar panega. Então, essa é uma lembrança da infância que eu guardo essa criança no meu coração. Sabe, Lorene é mãe, já tenho neto, mas para mim é minha criança, sabe? Eu sei que às vezes os filhos não gostam muito disso, não. Mas eu não posso carregar no colo como eu fazia quando criança, então eu brinco com palavras. Eu fico lembrando de coisas com palavras para trazer aquelas memórias boas, aquela lembrança boa. Já a Daine já era hiperativa, muito ativa. Quebrava tudo. Onde ela passava, ela ia quebrando as coisas.
Aí era tudo para ela, era alegria. Dá um apelido bom. Não. Aí, e era muito imperativa a Daiane. E eu lembro que quando nós construímos nossa casa, nós fizemos um culto de ação de graça. Aí o pastor Colismar fez o culto e levou a igreja toda. E ela muito alegre, muito sereré, levou todo mundo no quarto dela, mostrou o quarto, banheiro, né? Mostrou a casa toda para todo mundo. E teve uma irmã que falou assim para ela: nossa, Daiane, como sua casa é linda. Foi seu pai que fez? Não, foi o pedreiro. Ela tinha essas tiradas, sabe? Então, toda vez que eu brinco com a Daiane, sabe, eu lembro daquela Daiane, aquela criança, pedreira. Então, pedreira? Assim, o que o pedreiro fazia era desmanchar. Mas eu louvo a Deus pelas minhas filhas. Eu amo muito a Deus. Ela achou bom. Ai, não é Daiane pedreira. Fazia arte igual pedreiro. Fazia arte. Fazia muito igual pedreiro também. Fazia muita arte. Comigo igual pedreiro, meu Deus. Então, assim, o meu sonho era ter mais filhos. Mas Deus me deu essas duas. E eu louvo a Deus por elas. Foram geradas com muito amor, muito carinho, com muitas lágrimas, com muita oração. E até hoje com muita oração. Graças a Deus por isso. Mas o Senhor também me deu outras filhas, que não são desse aprisco. Filhas espirituais, filhas na fé. Assim como o apóstolo Paulo tinha seu filho Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele chama Timóteo de meu filho. Eu também tenho filhas espirituais. Uma delas até me chama de mama. E foram geradas com muito amor, com muita oração, também com muitas lágrimas. E até hoje são minhas filhas. Não estamos juntas na mesma igreja, mas estamos próximas em oração, em coração. E eu louvo muito a Deus por elas. Beijo para vocês, amadas. Eu não vou citar nomes, senão eu posso pecar. Vai ficar com ciúme. Ficar com ciúmes. Filho tem ciúme, gente. Tá é vendo? assim mesmo. Filha tem ciúme. Vou falar nisso, aqui não, é tranquilo. Se você me perguntar qual das duas eu amo mais, é tranquilo. Eu nem vou te responder. Foca nelas, Luiz. Foca nelas. Olha só. Foca nelas. Eu vou fazer uma perguntinha básica para elas. Vamos ver como que elas vão responder. Quem que a mamãe ama? Tá vendo? De novo, quem a mamãe ama? Minhas meninas, minhas crianças, sem crise, sabe que eu as amo, né? E que são minhas filhas, meus amores. Beijo. Deixa uma palavra para ela. Ai, gente, que bom ficar ouvindo, né? Eu vi a Vanessa comentando: nossa, gente, eu quero ouvir essa história 3 horas. E minha mãe, ela tem essa vocação muito forte de fazer a gente entrar realmente no texto bíblico, naquela história, né? E a gente, vendo tudo isso, se sentir lá parte daquilo e poder compreender, e poder absorver tudo aquilo. Que todas essas palavras de encorajamento para você que é mãe, né, fiquem no seu coração. A gente vai cantar mais uma música e que nessa letra você possa se ver como mãe. E que você sinta essa força, essa ousadia, essa abnegação que uma mãe tem. Amém? Que surpreende
Também te amo. Meus dois filhos. A vovó disse que ama também. Titia também ama. Beijo. E o vovô também, né, pai? Oh. Gente, vocês ainda tem 8 a gente ainda tem 8 minutos? Dá pra cantar a música. Dá pra cantar mais uma música? Ah, então vamos cantar, né, gente? Porque, né? Tem aqui hashtag volta pra casa pra vocês, viu? Que bonitinho. Ai, vamos ver, gente, uma música. Volta pra casa? Música da Rina. Grande. Grande? Eles estão, tá bom? Tá alto, né? Agora tá bom.
tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Faz posinha pra print, gente. Ai, meu Deus. Tira print aí, gente. Eles vão fazer pose pro print, pra vocês marcar. Tá certo aí? Tá. Deixa eu aproximar mais, peraí. Aí, pode tirar print agora. X. Muito bem, pode. Vamos orar? Dá tempo de orar? Tá? Amém. Amém. Que você que é mãe, que tem as suas dificuldades, seus desafios, coloque todos eles na presença de Deus, que é quem nos dá sabedoria, capacidade, né? Quem nos dá todo o arcabouço que a gente precisa para essa carreira ser continuada e terminada. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as mães que estão neste momento nos assistindo. Pai, que eu te agradeço por todas elas, Senhor. Eu sei dos desafios que cada uma tem, mas que o Senhor venha dar segurança no coração delas, ó Pai, que nós temos o Senhor que irá nos dar sabedoria, nos capacitar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que guarda os nossos filhos onde eles estiverem, Senhor. Que as tuas bênçãos, Senhor, as tuas seguranças, os teus anjos estejam com eles em nome de Jesus. Pai, que eu sou muito grata pela minha mãe, Senhor. Pai, querida, essa mãe perfeita que o Senhor tem me dado. Pai, querido, porque com ela eu tenho aprendido, Senhor, ela tem me exortado, ela tem cuidado de mim desde sempre e ainda hoje, Senhor. Que todas as mães, Senhor, possam também ter do Senhor amor, sabedoria, capacitação, Senhor, em nome de Jesus. Ser com elas e dê uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada por ter nos assistido. Nós vamos continuar com as nossas lives. Ainda dá tempo aí, Rubem? Uhum. A gente vai continuar com as nossas lives essa semana, ao meio-dia e às 8 horas da noite. Quarta-feira, né, com exceção que vai ter o culto de ensino. Mas nos outros dias vai continuar. Amém? Que A Deus te semana toda com abençoe. as mamães, né? A semana toda com as mães e filhas, né? Domingo a Leia vai ministrar uma palavra. Ah, é verdade, gente. Domingo a Leia, que é o maior talento pastoral que a gente descobriu. Revelação, canta, toca e prega, tribuna. Que bem. Gente, ela vai estar ministrando para nós, né? No domingo do Dia das Mães. Então estejam também assistindo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Né? Que as bênçãos do Senhor sejam sobre vocês, seus filhos e sua família. Amém? Tchau, irmã. Tchau. Paz, Senhor. Deus abençoe. Tchau, gente. A paz do Senhor. Deus os abençoe. Tchau. Tchau. Ó, tem um aqui ainda, gente, ó. Dá tchau. Dá tchau, irmã Benilson. Tchau, tchau, tchau.